Hoje, no canal Páginas da Bíblia, vamos falar sobre Ismael. Ismael foi o filho primogênito de Abraão, com Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mesmo ele tendo idade avançada. Sara era estéril e, conforme o costume de sua época, ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. Abraão amava Ismael. Chegou ao ponto de pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando Ismael tinha 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião tinha 99 anos. Mais uma vez, Deus prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal de sua aliança. Tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. Algumas tribos árabes também costumam circuncidar seus jovens com essa mesma idade. Logo depois de um ano, Isaac nasceu. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou até fugindo para o deserto com medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto também que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Por isso, o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaac foi desmamado. Na festa de desmame de Isaac, Ismael acabou zombando de Isaac. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Esse pedido de Sara contrariava os costumes da época e causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus mais uma vez falou com o patriarca e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Isaac. O Senhor cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. Após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas em determinado momento a água acabou e eles pensaram que morreriam. Porém, Deus socorreu os dois e mais uma vez renovou sua promessa de que faria dele um homem próspero. Ismael foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Beerseba e depois no deserto de Pará. Embora Isaac tenha ficado como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão com suas concubinas foram beneficiados por ele. Isso significa que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais da parte do patriarca. Depois de adulto, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaac. Os dois aparecem como responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macpela. Ismael se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso. Com arco e flecha, Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaac. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis 25, versículo 13. A filha de Ismael, ao se casar com Esaú, filho de Isaac, Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai. Ele atendeu o funeral de seu pai junto com Isaac. Mas seus descendentes, os ismaelitas, tiveram muitos conflitos com seus vizinhos, incluindo os judeus descendentes de Isaac. Ismael foi o fruto de decisões erradas, mas Deus não o abandonou. A Bíblia diz que Deus estava com Ismael, cuidando dele. Embora não ser o filho prometido, Deus também fez promessas para abençoar Ismael. Deus amava Ismael. Os descendentes de Ismael geralmente são identificados como ismaelitas na Bíblia.
Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu com a idade de 137 anos. A Bíblia não diz onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado na Kaaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Por isso, outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo nome de Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas que se chamava Ismael. Havia também um alto oficial durante o reinado de Josafá e o filho de um sacerdote no templo de Esdras. Mas dentre todas as pessoas mencionadas, a mais conhecida delas foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, durante a época da opressão dos babilônios.